Boa noite a todos, vamos para mais uma oração da noite. O versículo que a gente vai estar lendo hoje está em Provérbios, no capítulo 3, e versículo 12, que diz assim: Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer o bem. O que isso quer nos dizer? Aqui fala que Deus, ele repreende aquela pessoa quando ela comete algo de errado. Quando a pessoa, ela desvia do caminho do Senhor através de um pecado. Então Deus, ele vai repreender. Deus não vai passar a mão. Não é porque Deus, ele aceita nós novamente após a gente pecar, que Deus vai simplesmente passar a mão na nossa cabeça e cobrir o que a gente fez. Não. Deus, ele vai repreender e vai nos ensinar que todo pecado cometido tem uma ação e tem um resultado e tem um castigo, né? Então, Deus, ele ama o seu filho, mas ele não quer que o seu filho cresça sabendo que o que ele cometeu é o certo e que ele pode cometer quantas vezes ele quiser, tá? E isso aqui esse versículo ele dá um exemplo como pai, né? O pai, quando vê o seu filho errando, ele tem que repreender. Então, Deus, ele é como o nosso pai, mas ele é o nosso pai, né? Para aqueles que creem em Jesus Cristo, Deus é o nosso pai, tá? E Deus, ele sempre vai nos repreender, independente do que a gente fez. Deus vai sempre nos repreender, porque ele não tolera coisas erradas. Deus, ele não vai aprovar as coisas erradas que você fez. Deus, ele não vai encobrir aquilo que você fez diante dele, principalmente porque todo o pecado que a gente comete é diante de Deus. Deus, ele está vendo tudo, então Deus, ele não vai encobrir os seus atos. Ele não vai encobrir o pecado que você anda escondendo, tá? Principalmente você que é cristão. Então Deus, ele não vai passar a mão na cabeça de você. Deus, ele vai te ensinar como é ser filho de Deus e como ser um cristão fiel a Deus. E através desse ensinamento que é empreender, que ele vai ter a empreender, você vai aprender a mais não pecar naquele ato, porque sabe que aquele pecado, ele te afasta de Deus e faz você voltar pro caminho do inimigo e não pro caminho de Deus, tá? Então Deus, ele sempre quer o bem pro seu filho. Deus, ele sempre dá o melhor para nós. Deus, ele sempre quer que a gente saiba que tudo que a gente comete nessa terra tem um resultado, entendeu? Mesmo aqueles pecados que às vezes a gente pensa que não tem resultado, não tem consequência. Todos os pecados têm consequência. E Deus, ele está aqui para nos ensinar que nós devemos se arrepender dos nossos atos. E através do arrependimento, Deus, ele vai nos ensinar a não cometê-los mais. Através de uma repreensão, né? Porque Deus, ele vai nos repreender. É claro que para repreender a gente é para o nosso bem, porque a gente tem que entender que Deus, ele não nos repreende para nos afastar dele, sim para nos aproximar mais dele, entender que a gente cometeu é muito sério e que a gente não deve mais cometer o pecado novamente. E você também venha fazer esse papel, você que é pai, você que é mãe, venha fazer esse papel na vida do seu filho, não deixar que ele faça as coisas erradas e deixar que ele pense que aquilo que ele fez é o certo, na verdade que não é. Porque Deus, ele também dá um exemplo aqui para nós pais, tá? Vocês que são pais, eu ainda não sou. Pra gente ensinar o nosso filho no caminho do Senhor, né? Porque Deus, ele nos ensina a andar no caminho certo, que é no caminho da porta estreita. Então devemos ensinar o nosso filho no caminho da porta estreita, para que ele não venha desviar, né? Agora vamos para mais uma oração da noite. Oremos. Querido Deus amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelo alimento, pela proteção, pelo livramento que o Senhor tem nos dado. Nos perdoa, nos conduz para a vida eterna, nos ajuda a ser fiel a Ti, nos ajuda a Te buscar, Te adorar, Te Santo nome, que a gente venha entender a Tua repreensão, que a gente venha se colocar diante de Ti, confessar todo o nosso pecado, todas as coisas erradas, todas as atitudes erradas que não Te agradou, Senhor. E que a gente venha renunciar nossa vontade desse canal e sempre vai ver a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro nesse momento. Amém.